Vamos lá. Então, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao 321 Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem peculiar, assim, que é documentário interativo, né? E aí eu queria apresentar aqui os meus convidados de hoje, né? Os meus colegas. Bom, então vamos lá. Boa noite, Carolina Abreu. Oi, boa noite. Boa noite, Mirela Lemos. Boa noite. E boa noite, Vinícius Noronha, ou Vini Noronha. Boa noite. Massa, galera. Sejam bem-vindos aí, nossa live. A intenção aqui do podcast é falar sobre cinema, mas de uma forma do máximo underground possível, com criadores iniciantes, gente que gosta de mexer com cinema e que, de alguma forma, né, labuta ou labutou de algum jeito para trabalhar nessa área, né? E aí eu achei que seria muito pertinente a gente falar do nosso documentário interativo, né, que a gente produziu numa oficina do Sesc. Aí, ó, já estão comentário ali, ó, Mirela lindíssima, arrasa. Que isso? Beatriz Quem tá falando? Góes, valeu, Beatriz, pelo comentário. Beatriz Góes, que mandou aqui. É a minha amiga. Isso aí, pessoal, façam como a Beatriz, mandem mensagens, Paula Rangel também já comentou. Então, vamos seguindo. Como eu disse, a gente se conheceu numa oficina do Sesc, né, do Sesc Consolação, ministrada pelo Estúdio Crua. Não é isso, Carol? Isso mesmo, que me deu muita vontade de fazer essa oficina, porque o Estúdio Crua já tem outros webdocs que são muito legais, super bem feitos. Tem o Som dos Sinos, que é maravilhoso, sobre os toques dos sinos das igrejas, né, em Minas Gerais. Mas é isso. Mesmo, é legal. Depois vocês acompanhem aí Estúdio Crua, né, nas redes. E, Carol, já vou começar com você mesmo, já que você tá aí animada. Vamos lá, como é que foi mais ou menos, né? Antes da gente falar assim o que é o WebDoc especificamente, eu queria que você contasse assim, ficou sabendo dessa oficina, o que você fazia mais ou menos antes, né? E qual foi a sua intenção de entrar na oficina, né? E de começar a produzir coletivamente esse WebDoc interativo aí. Bom, eu sou antropóloga, né? Eu sou formada lá pela Universidade de São Paulo e eu aprendi sozinha a fazer filmes, porque me interessava para o meu trabalho de campo. Eu fotografava, mas achei que a câmera de vídeo ia ser igual e tive que descobrir um outro mundo, né? Que a linguagem audiovisual é muito específica. E desde que eu comecei, acho que já faz uns 10 anos, aprendendo de forma bastante autodidata, né? Aproveitando, porque eu tinha equipamentos da universidade que eu podia pegar como pesquisadora, doutoranda, depois eu fiz um pós-doutorado também usando as câmeras. Eu aprendi, cara, a narrar audiovisualmente, e desde então eu não consigo fazer antropologia sem também produzir uma narrativa audiovisual. Então, às vezes eu faço textos, mas eu sempre no meu trabalho de campo eu levo a câmera, é um outro tipo de relação que eu estabeleço com as pessoas. E eu sei que, de fato, embora eu faça filme de forma artesanal e geralmente faço tudo sozinha, né? Então eu pego câmera que tenha um microfone junto, um bom microfone, e é campo mesmo, né? Improviso das coisas da vida. Então eu filmo teatro, eu trabalho com rituais. Não tem essa coisa de produção, não tem, eu também nem uso muito entrevista, eu converso com as pessoas. Eu sei que fazer filmes é um trabalho coletivo, né? Porque embora eu vá em campo, eu sei editar, eu sempre preciso de alguém para me ajudar, eu sempre preciso de um especialista para me ajustar a cor, para dar uma finalizada. Quando eu vi um anúncio no Sesc, vi um anúncio mesmo assim, normal, eu vi na agenda do Sesc, nossa, brilhou meus olhos. Porque você imagina fazer um webdoc, né, fazer um documentário
com fôlego, né? E ainda envolvendo um monte de gente. Como é que vai ser trabalhar 20 pessoas juntas? Então, foi isso que me chamou muita atenção. Nem tanto o produto do WebDoc, que também por si é interessante, serve muito para os antropólogos, né? Tem muito a ver com caderno de campo, tem muito a ver em você poder juntar linguagens diferentes, textos, fotos, muito... E também tem essa liberdade, né? Dá essa possibilidade da pessoa que assistir, criar caminhos próprios através dos seus interesses. Me fascinou a ideia de fazer um webdoc naquele prazo, que era uma loucura, acho que era 2 meses, 1 mês e meio, envolvendo mais de 20 pessoas. Eu falei, como que a gente vai trabalhar junto 20 pessoas? Então, foi isso, essa era a minha expectativa. Eu queria aprender a trabalhar, queria ver como que ia fazer isso acontecer em tão pouco tempo. Massa, é isso aí. E tem tudo a ver, né, Carol, com o que a gente acabou vivenciando, assim. Eu vou ler a sinopse do filme aqui, que eu achei a sinopse bem interessante e até poética, né? Pelos caminhos do Distrito da Consolação, proliferam as artes da resistência e da existência. Alastram-se multiplicidades, testemunhas da história, as árvores fazem praça. Nessa terra, onde gente é natureza, brotam memória, luta e amizade. Florescer é resistir, habitar é política do viver. Muito massa, né? Aqui nessa sinopse, ele passa um pouco sobre tudo ali que vai do filme, que tem muito a ver com essa área sua, né, Carol? De identidade de cada um, de visibilidade, de pertencimento, né? Mas vamos por partes, que essa parte a gente já está adiantando muito. Vamos ouvir a Mirella um pouquinho, o que ela fazia antes, qual que era a expectativa dela, e aí a gente entra no detalhe assim de que cada um foi produzindo mesmo ali. Bom, Mirella, conta aí pra gente, assim, você já tinha participado de um webdoc antes desse, né? Conta aí um pouquinho da experiência, né, e tudo. Eu sou formada em jornalismo. Eu tinha produzido um projeto de um doc. Na verdade, era uma plataforma que falava sobre os artistas circenses, né? Eu tenho uma pesquisa pela universidade voltada para o circo mesmo, como objeto de comunicação. E aí, de TCC, eu desenvolvi também uma plataforma transmediática que também contava a história mais a fundo desses personagens. E o Estúdio Crua, com uma plataforma também, com esse webtalk que eles criaram, esses sinos, foram uma das inspirações para eu criar o meu projeto chamado O Ensaio, que tem várias histórias lá de stop de pessoas, né, que vivem de circo, mas não só no site, mas também na rua, através de lambes na rua, que com QR Codes as pessoas se conectavam com as histórias que poderiam ser encontradas no site e também no YouTube, né? Se complementavam. E aí eu fazia estágio no Sesc Osasco, até que apareceu essa oficina mais lá em Osasco. E aí eu queria muito fazer, só que era na época do TCC. E aí não deu. Estagiava, trabalhava, estudava, não tinha como fazer isso. E aí abriu uma consolação, e eu já tinha terminado o TCC, já tinha terminado a faculdade, estava sem trabalhar, eu falei, é agora que eu vou conseguir isso aqui. Aí me inscrevi sem esperança, né? Porque eu falei, gente, vão existir outras pessoas muito, muito, muito melhores, né? Ninguém vai querer uma pessoa que acabou sendo da universidade. E aí me chamaram. E aí quando cheguei lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Olha, essas pessoas são incríveis, incríveis. Mas foi uma troca muito bonita, né? Não só com os personagens, mas também profissional. Porque a gente viveu bem na prática mesmo. Desde construir um mailing até construir uma didática com os personagens e imergir mesmo, que é uma coisa que eu gosto bastante, assim, de estar de frente com o personagem, conhecer ele, sentar ali no chão, tomar um café ou conversar com ele e aí transformar tudo aquilo que foi vivenciado em vídeo, em poesia e em texto. É isso. Legal. O Eric Romer fala, né, que todo filme é um documentário de seu próprio tempo, né?
E nesse caso, a gente está tendo uma experiência que é meio contrário, né? Por causa do documentário, a gente acaba tendo experiência de conhecer pessoas que normalmente não estão no nosso meio, né? É, enfim, Vini, vamos lá, conta aí um pouquinho da sua área, por favor, e qual que era a sua expectativa, se você já tinha alguma experiência, né, com cinema ou audiovisual, e um pouquinho, né, do início lá da oficina e da produção. Tá legal. Bom, eu sempre trabalhei com comunicação, desde em várias áreas. Eu comecei trabalhando com rádio, depois eu parti para produtora, depois acabei virando redator publicitário, paralelo a isso virei pesquisador também de documentário. E, enfim, sempre me interessei por comunicação criativa, mas eu me interessava tanto, assim, alguns aspectos da comunicação criativa, e principalmente o aspecto de storytelling, de como contar uma história com recursos diferentes, ainda mais com os recursos que a comunicação digital oferece, que isso, há uns 8 anos atrás, eu embarquei muito nisso, em estudar isso muito a fundo, e fiz uma monografia na minha pós-graduação sobre isso, e acabei também fazendo mestrado na França sobre isso, que é o local onde, junto com o Canadá, onde existe o maior número de produções de web documentários, né? E aí, isso em 2014, voltei para o Brasil no finalzinho de 2015, com muita vontade de colocar em prática tudo aquilo que eu havia visto em teoria, né? E aí, meio que por acaso, assim, eu descobri as meninas do Crua, entrei em contato com elas ainda estavam começando os projetos dela, porque elas têm um projeto e elas fazem parcerias, geralmente com centros culturais ou com o SESC, para produzir esses webdocs sobre bairros diferentes da cidade de São Paulo, desde 2017 que elas fazem isso. E aí eu entrei em contato com elas, na época elas não estavam produzindo um hackathon, como é esse projeto que a gente participou, que é de justamente você, em um curto período de tempo, fazer algo prático, juntar todo mundo, pesquisar, ver sobre o que vai falar, ir para campo e gravar e já colocar um produto na rua em curto tempo, né? Nós estávamos mais com cursos mais que apresentando e mostrando como escrever um projeto de web documentário e apresentando um pouco isso, porque ainda é muito desconhecido, né? Mas aí eu me aproximei delas e elas me chamaram para participar do primeiro webdoc que eu participei, que foi o Expresso Pinheiros, isso em 2018. E aí a experiência foi sensacional, adorei participar. E aí, ano passado, elas fizeram novamente esse, agora junto com o SESC Consolação, sobre o Distrito da Consolação, e tô louco de vontade de participar de novo, né? E aí foi assim que eu entrei nesse projeto também. E aí foi demais, assim, porque cada projeto, dependendo das pessoas que participam, da área das pessoas que participam, eles se encaminham para determinados rumos, tanto formais quanto de conteúdo. Então, o Expresso Pinheiros, por exemplo, tinha uma galera que manjava muito de design, que manjava muito de som, então ele foi indo muito para essa direção, assim, isso foi sendo a linguagem primordial, assim, daquela obra. Enquanto no nosso, por ter muitos pesquisadores, antropólogos e tal, teve uma visão sobre as pessoas, uma visão sobre as vivências, que foi muito particular também. E, enfim, foi muito interessante ver como o processo foi encaminhando para que essas diferentes obras fizessem retratos também bem distintos em relação a espaços específicos ali, né? Então foi isso, basicamente, como eu entrei nesse projeto. Não, massa, Vini. Legal demais esse relato aí. Depois a gente poderia deixar nos comentários exemplos de webdocs legais, até que elas passaram lá, né, na oficina, que tem vários legais. Eu lembro de um colombiano muito bom, que você ia andando na rua, clicando nas pessoas, falando com as pessoas, tinha um objetivo de encontrar outras coisas, né?
Ó, vou dar boa noite aqui para as pessoas que estão chegando nos comentários aqui, que, né, afinal de contas, a internet é esse mar de coisas e a pessoa está aqui nessa live especificamente. Então, agradeço. Ivna César Kerr, boa noite, obrigado pela presença. Márcio Lorusso, também, boa noite, sejam bem-vindos, espero que estejam gostando. Dá o like, faz essas coisas e vamos seguir. Ô, Vini, eu gostei muito que você falou, cara, desse lance, né, de que o filme, esse tipo de filme, ele adequa muito à equipe que acabou sendo selecionada, né, num processo de edital de oficina do SESC, né? E nesse ponto eu acho que as meninas do Estúdio Crua, né, elas, as mulheres, né, para não ficar elas acertaram muito nisso, né? Elas acertaram muito, porque um grupo muito diversificado, né? E dando assim oportunidade às vezes para quem já tinha trabalhado com cinema e ia poder contribuir ali com alguma coisa mais técnica, né? Com cinema, com audiovisual de alguma forma, diretamente ali, mas não tão focado só nisso, né? Até essas pessoas tinham uma característica mais para focar no humano, né? Focar no relato. Eu mesmo, a minha experiência era totalmente voltada para audiovisual e foi muito massa, assim, porque casou muito com a minha experiência anterior, de doc né, de agrotóxico e outras coisas que passaram aí. E aí, eu queria falar com a Carol, né? Que a Carol até falou que é produtora de filmes etnográficos, né? E esse webdoc, ele é um pouco etnográfico, né? Mas eu queria, antes de focar na etnografia, qualquer que seja, que eu não entendo muito disso, eu queria que você tentasse, Carol, descrever o que é um webdoc. Assim, para quem não entrou no site de nenhum webdoc, como você descreveria que é um webdoc, que funciona um webdoc? Um webdoc, ele é um documentário, então ele é feito com matérias da vida, né, da vida das pessoas, ele não é ficção em si, ele surge a partir de filmagens documentárias, só que ele suporta mais do que trechos de filmes, ele suporta fotografias, ele suporta desenhos, ilustrações, arte gráfica. E é muito interessante, porque no webdoc é uma possibilidade de você criar um doc, tanto que é multimídia, porque ele suporta diversas mídias, como também ele não é linear, né? Você vai escolhendo o caminho por onde você caminha no webdoc. E o mais legal é que tem desenhos muito interessantes, quer dizer, você pode ir para vários lugares, você pode seguir por caminhos diferentes, fazer voltas e voltar, só que ele também não é para qualquer lugar. Na verdade, quando a gente concebe um webdoc, existem alguns desenhos que a gente pode prever para quem navegar poder caminhar, né? Você pode ser, vamos supor, aquele webdoc maravilhoso mesmo lá de Bogotá, que era sobre uma praça, e naquela praça você tem alguns vendedores ambulantes que tipicamente lá gritam e chamam atenção. Então, para você chegar, para você poder encontrar um terceiro vídeo, você tem que passar primeiro pelo ambulante, falar com eu, ouvir ele falar, depois você tem dois caminhos, você tem que passar por um segundo caminho, para daí chegar num terceiro ponto do webdoc. Então, era quase um videogame, assim, a ideia do videogame, né? Que você só chega no ponto 3 se você passar pelo 1 ou 2. Você pode fazer um ou 2 de diversas formas. Mas existem outras formas de conceber o webdoc, que você, a partir de um ponto, você vai para qualquer lugar, sem ter que necessariamente passar por outros. Só porque isso me fascinou muito, assim, as possibilidades do webdoc, desses desenhos de caminhos, que não são todos, são alguns, mas que criam inúmeras, múltiplas e diversas, inumeráveis formas de caminhar.
né? Então você vai de um pedaço de vídeo, você caminha num mapa, você vai atrás de algo que te interessa no mapa, numa hora do dia, né? Então a tela do computador ela vai ter várias entradas multimídia, que são portais para você entrar no próximo material, que pode ser tanto um vídeo, e daí acaba que os vídeos que se usam no WebDoc são vídeos de curta duração, não são muito longos, aí daquele posta, não impede, mas a ideia é que não é uma narrativa linear, são várias pequenas narrativas, trechos, pelo qual a pessoa que está no computador escolhe qual ele quer ver, se ele quer voltar para um outro, rever alguma coisa. Sim, e isso vai dando um todo, né, de alguma forma, né? A pessoa pode consumir aquilo ali do jeito que ela quiser, né? Disso que você falou, tô focado agora só em ver umas fotos, não, quero ouvir enquanto eu faço outra coisa, não, quero ver os vídeos. E aí é muito interessante porque conversa de fato com os vizinhos mesmo, né? No caso da gente, a gente foi muito um pouco por esse lado, assim, né? De falar com pessoas que eram dali da região, que tinham algum tipo de reconhecimento, né? No caso da ocupação 9 de julho, né? Que a gente tiveram alguns grupos que foram lá e registraram e conversaram com os líderes, né? Contaram a história que vai além ali do almoço de fim de semana. Enfim, nesse ponto, ele é muito rico, né? E é muito amplo também. Existe o WebDocs até mais simples, né, do que isso. Mas eu acho que nesse aspecto foi um ponto muito acertado do casting, digamos assim, dessa oficina, porque possibilitou realmente muito material diferente um do outro, né? E aí, nesse caso, Mirela, você até citou aí, né, como fazer algumas coisas e tal. Eu queria que você contasse um pouco da sua contribuição como jornalista, né? A gente pensa assim, documentário e tal, tem o jornalismo ali, claro, da pauta, da entrevista, mas você também ficou, de certa forma, cuidando de um aspecto quase de distribuição, assim, né? De divulgação, de criação, igual você falou, de release, de um press kit mais ou menos assim completo, né? Nesse sentido. Conta aí um pouquinho para a gente disso, o que precisa, né? Ter num filme como esse. E aí, assim, acho que pode até extrapolar um pouco o WebDoc, né? Assim, o que você recomendaria para alguma pessoa que tem aí um filme, um WebDoc ou um doc que seja, que faça, assim, quais são os caminhos que você, como jornalista, adotou divulgando? Assim, o que você puder falar, claro, né? Não é nenhuma... Eu fiquei na dúvida, você tá perguntando como que é para alguém, um jornalista, criar um WebDoc, foi a minha experiência dentro do WebDoc. É isso? Um pouco dos dois. Contar, tipo assim, como é que foi que você chegou e tal, né? Que você também participou de outros, você já citou. E aí eu queria que você falasse um pouco desse aspecto técnico, quase, assim, fiz release, a gente criou um e-mail marketing, aí no e-mail marketing tinha tal coisa, e outra tal coisa, e aí eu precisava da galera para fazer foto, sei lá, contar um pouco desse processo para ajudar, às vezes, quem tem um doc aí, tá ouvindo a gente aí no futuro, ou até agora mesmo. Então, na equipe eu entrei como... É engraçado dizer isso, mas apesar de eu ter formado em jornalismo, eu tenho outras formações em computação gráfica e outras áreas, né? Então, eu entrei na equipe como híbrida, né? Então, da mesma maneira que eu estava como jornalista lá, tipo, mais imersiva, focada nos textos, eu também estava na área de criação, na parte de todo a estética do site, ilustrações, tudo. Eu criei com a Coco, né? Não pode esquecer que ela é incrível, aquela mulher. A gente criou toda a identidade visual juntas, a gente pensou juntas como que a pessoa ia enxergar aquilo, né? E com toda a delicadeza, né? Para não tratar essas pessoas como só objetos de estudo. Eu acho que o jornalismo tem muito isso também, né? Não tratar pessoas como um jornalismo literário, vamos dizer assim, não só como objetos, mas como pessoas, como ser humano mesmo. E a gente transfere muito isso na identidade visual do site, né? Então, além disso, na identidade visual, nos releases, eu também estava
na parte de rede social, eu orientei na parte do release e tudo mais. Mas como jornalista mesmo, eu até brinco, né, que eu aprendi muito com a Carol sobre antropologia, sobre imersão, né, porque no jornalismo a gente aprende muito sobre lead, né, a gente aprende muito técnica, mas na prática mesmo a gente não sabe o que é só, a gente sabe que não é só isso, né, você precisa ter como diz, um feeling, assim, é um ser humano, não é um personagem que você vai colocar no capítulo de um webdoc, sabe? Então, eu aprendi muito com todo mundo. Claro que eu estava como jornalista, mas também tive a minha pontinha de designer ali, tive a minha pontinha de criar uma estratégia de marketing para as redes sociais, mas também tive essa imersão de entender mais o que era jornalismo. Eu tinha acabado saindo da universidade, estava muito ligado, estava muito ligada ali, já muito técnica, mas quando a gente foi para a rua, a experiência foi outra, né? E foi maravilhosa. Eu acho que a experiência que eu tive e o que eu aconselho, se houverem oportunidade de criar também, é essa imersão que tem com os personagens, né? De, de transferir isso nem tanto no visual, né, do site, que o mapa com o resto da equipe, né? Opa, criou todo o mapa com todas as pessoas da equipe para trafegar durante esse site, mas também a gente cuidou da parte estética, onde o rizoma, né? Tem toda o lirismo do rizoma e tudo mais. E é isso, eu acho que podemos dizer que, como jornalista, a parte imersiva e antropóloga, né? As coisas foram bem mais intensas que eu tive na universidade, mas também tive essa questão estética. Eu nunca tinha trabalhado com alguém que era artista plástico, né? Tipo, e isso foi incrível. E a conexão rolou muito bem. Então, é isso. Eu também nunca tinha colocado na prática meus conhecimentos tão sério assim como designer, e aí eu consegui dessa vez. E a Coco arrasa, ela é maravilhosa. E deu tudo certo. Eu acho que rolou muita química, né, entre o grupo todo, né? Se resultou nisso que a gente vê agora, e quando a gente fez a coletiva de imprensa, os personagens foram, e essa troca foi bem bonita mesmo. É isso. Ah, legal. Então teve isso, assim, você criou toda uma lógica de divulgação mesmo, né? Quando foi o Uhum, Sesc até ajudou um pouco nisso, né? uhum. Que tipo de elemento assim especificamente você criou, assim, tipo um perfil no Instagram? Conta só em breve, assim, se eu tenho um documentário aqui guardado, eu quero fazer uma divulgação, mesmo que seja mínima. Mas antes de você responder, estamos cheio de mensagens legais aqui. Vamos dar uma boa noite para todos, ó. Tem aqui Gabriel Andrade, cineasta baiano, convidado da semana que vem, vai falar do curta dele. Valeu, Gabriel, boa noite aí, espero que esteja curtindo. Cíntia Takai, a querida. Leonardo Leite, titio, meu tio. Marco Ribeiro, Coalhada. Um abraço aí. Cláudia Renata Capitânio mandou uma mensagem aqui. Mirella, olhinhos de coração. Vânia Que Soares também mandou coraçõezinhos. O fã-clube do obrigada, Mirella gente. tá presente aí. Você trouxe a caravana completa, né, Mirella? Eu avisei que eu chamei as pessoas. Márcia, é isso aí. A gente gosta. Tem aqui também Maria Leite, Cidinha, direto de Brighton, na Inglaterra. Massa, Nossa, audiência internacional. internacional. Legal. Obrigado, Cidinha. Aí já tá meio tarde, né? Já tá na hora de botar as galinhas para dormir. Então, valeu aí por presentear aí com a sua presença, né? E também Tânia Menezes, minha tia também, querida, minha madrinha, toda aí a família de todo mundo, os amigos, né? Muito, muito amor envolvido aí. Então, vamos seguindo aqui, Mirella, para voltar. Me cita assim, 5 coisas que a pessoa não poderia deixar, ou 3, ou quantas você quiser, de ter num filme dela, num doc qualquer, seja um Ai, web ou não. não vai De perfil do Instagram a um release, o que você dar. ensinaria, assim, se alguém te pedisse, o que você falaria, ó,
eu faria um release, um perfil nas redes, pá, conta aí. Para divulgação. Assim, o que aconteceu com o Isoma, eu queria ter colocado em alguns jornais, né? Porque isso ali é muito legal. Mas eu não consegui, porque foi muito em cima da hora. Essa é uma questão. Se você for criar alguma coisa, qualquer coisa que for, seja um doc, seja um documentário, seja qualquer que for, tem que ter uma antecedência para disparo desses releases, para que eles realmente saiam em jornais, ou que as pessoas divulguem com maior antecedência, né? E aí não E você consegui. tem, você tem acesso aos jornais ou você manda assim para Eu qualquer tinha, assim, tipo caderno de cultura? eu Como é tinha, que você. eu tinha um mailing, né? Na época que eu trabalhava, eu tinha um mailing. E aí eu tinha algumas pessoas no jornal agora, uma coisa assim, só que não adianta. Tipo, a gente lançou no sábado, a gente soltou um release na quinta. Mas não que isso tenha sido, minha nossa, é um problema. Pelo contrário, se ela estava cheia. Eu acho que se tivesse divulgado em outros lugares, não ia caber pessoas ali dentro. E aí tem isso, né? E também no Instagram, as meninas liberaram algumas postagens no próprio Instagram, que era contínuo, todo dia tinha um post, isso é muito importante. E seguir outras pessoas que produzem audiovisual também é bem importante, que elas veem, né? Veem que você está produzindo algo, e assim vai. E aí não só divulgar no perfil do Doc, porque tem poucos seguidores, mas também no seu também, né? Eu divulguei bastante. Inclusive, teve retorno de algumas pessoas que produziam documentários, outros jornalistas que me seguem, muito, tipo, conhecidos, que depois vieram perguntar como que foi, porque viram a minha divulgação. Foi assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que divulgar e tem que mostrar que existe, que você está produzindo alguma coisa e não tem vergonha e tudo mais. E aí, no Facebook também. Facebook, além... Porque hoje em dia a gente está falando de webdoc, né? Mas hoje em dia as pessoas são muito visual. Então teve que ser liberados alguns trailers no Facebook, no Instagram, de acordo com a plataforma, né? Adaptado para a plataforma. E criamos um evento também, onde o Sesc colaborou com a divulgação do webdoc. Então eu acho que é isso, né? É ser visto. Onde estão essas pessoas? É no Facebook? Então é lá que a gente vai divulgar. Onde que estão? Estão no Instagram? Então é lá que vai divulgar. E não só nessas páginas, né? Que foram criadas para o WebDoc. Mas o seu também. Pede, divulga aí para mim, meu trabalho, né? E pede para os amigos Claro, divulgarem. é questão de networking mesmo, né? De É, construir ali uma relação, né? Mais até além do que só mandar release, né? e os próprios personagens divulgaram nos espaços deles o webdoc. Isso é muito importante. Você acho que uma coisa que eu aprendi na faculdade mesmo, né? Eu criei o meu projeto o ensaio, né? Chamou o ensaio.com, quem quiser entrar, aquelas. Eu criei exatamente por Jabá isso. tá permitido. Eu criei exatamente por isso, porque as fontes reclamavam que elas não tinham retorno da produção que eram feitas. Então, enquanto as pessoas não produzirem e não darem retorno, é, eu digo como jornalista, isso não é jornalismo, sabe? As pessoas têm que saber, elas têm que dialogar com aquilo que você escreve, com aquilo que você produz, e não só ficar no meio acadêmico, ou não só ficar ali no Facebook, elas têm que ser propagadas, elas serem reconhecidas. É isso. Nesse caso especificamente, com certeza, né? A gente entrevistou muita gente ali que foi muito importante levar até eles ali a palavra, principalmente porque a gente estava falando de identidade, né? De pertencimento, né? Já falei essa palavra, mas. E aí, Carol, eu queria um pouco a sua visão geral de antropóloga, assim, do resultado final, né? Um pouco disso que o Vini falou, de ter tido esse foco nas pessoas, né? Até a equipe mesmo, ser uma equipe que foca muito nos seres humanos, né? Uma coisa meio humanista, assim, nesse sentido. E, e aí, assim, ouviu de pessoa que, sei lá, é representante do bairro, a galera trans em situação, contando em situação, né, de precariedade, né, enfim, outras coisas, gente de descendência indígena, tal. Conta para mim um pouquinho dessa salada
etnográfica aí. O que você achou? O que você pôde contribuir com isso? E o que você levaria dessa experiência, especificamente nesse lado, assim, para uma coisa futura, né? O que você aprendeu que, como antropóloga, num trabalho como esse, você leva? Pergunta complicadinha, mas deu para entender. Vou tentar ser pontual, então. Bom, primeiro, o formato do WebDoc, como eu falei antes, lembra muito o modo de trabalhar do caderno de campo do antropólogo. Porque o antropólogo, ele junta muita coisa, ele não junta só discurso, ele junta imagens, ele junta poesias, ele junta objetos, né? Ele junta, ele vai colecionando o material do campo dele. E é muito triste, por vezes, a gente pegar esse material e ter que só falar deles num texto linear, né? Se perde muito. Por isso, inclusive, o uso da fotografia, o uso do audiovisual, para tentar promover uma narrativa sobre o outro, sobre outro mundo, sobre esse encontro, de forma... Bom, a narrativa audiovisual tem uma potência, né? De atingir o sensível, de atingir o sensorial, de apresentar uma complexidade de dados, de imagens, de coisas que estão acontecendo simultaneamente, de sons, de danças, com uma potência que a gente não encontra em outra linguagem. E o WebDoc ainda consegue trazer outras linguagens, né? Eu gosto muito disso. Que tem a fotografia, o texto, tem o modo de navegar, tem a ilustração, quer dizer, a concepção de um artista sobre o tema e sobre essas relações. Eu acho que o nosso grupo foi muito bem sucedido por causa da direção do Estúdio Crua. Eu tenho certeza, assim, é o meu modo de ver. Elas foram muito competentes em conseguir que a gente esclarecesse o foco para esse documentário. Porque sem foco, se a gente sai na rua procurando qualquer coisa, não dá em nada. Como um bom filme, um bom documentário, ele tem um bom argumento. Ele já sabe o que ele quer procurar, ele já sabe o que ele está atento no mundo. Então, como a gente teve várias sessões discutindo o que nos interessava falar, né, a gente tinha ali um dispositivo que era o bairro da Consolação, ou os arredores do Sesc Consolação. Esse era o nosso dispositivo. Agora, o que a gente ia fazer sobre isso podia ser muitas coisas. Como a gente discutiu muito, e a gente levantou, que muitos do grupo estavam interessados em histórias de resistência, em resistência política, né, em gente. Isso aconteceu quando a gente foi para a rua, a gente já sabia o que procurar. Né? Quando a gente foi para a rua e foi pesquisar, daí sai um bom documentário. Quando a gente está atento a um certo argumento. Ele é um filme, sim, que traz muitas pessoas, eu gosto muito, ele é um painel, né, de algumas coisas interessantes, e eu acho que ele é bonito porque ele traz formas de resistência muito diferentes, né, porque de repente óbvio, resistência a gente vai na ocupação 9 de julho, que é maravilhoso, que é um símbolo emblemático cada vez mais, que nos inspira como forma de resistência política, mas foi muito interessante como a gente conseguiu explorar outras ideias de resistência, né? A árvore nascendo no meio, assim, sobrevivendo durante décadas, no meio dessa especulação imobiliária que cimenta tudo, né? O pessoal do bairro lutando, mudando o nome da praça, que é Praça Rotary, para não, aqui é a Praça Vila Buarque, dando nome, renomeando o parque, a luta do pessoal pelo Parque Augusta, as meninas da diversidade, né, que lidam com o teatro, teve uma parte, alguém ficou atento, que ia ter um historiador que ia caminhar pelo bairro, contando a história de como em Higienópolis, ali a parte da Vila Buarque, a gente não sabia, mas foi desenterrada a ideia, a história, não é? A história que era um lugar, um núcleo de jornalismo negro, né, no começo do século passado. Então, desenterrar essas histórias, encontrar no boteco do lado, né, pessoas
que também articula uma militância que é diária, é no tato, é no reconhecer quem está no bar, é saber o nome, é frequentar aqueles lugares, cuidar do seu bairro, que seja, desenterrar, estar atento a essas histórias, é possível porque você tem um bom argumento antes, você tem um foco, você pesquisou, você já tem algo que você está procurando com clareza, ainda você não tem achado tudo. Então, eu acho que esse é o principal, além, claro, de uma equipe e um monte de gente super disponível, a gente, além dos horários que a gente tinha para filmar, a gente também trabalhou muito tempo além, porque era interessante, nos interessava, porque era nosso webdoc. Não era que alguém mandou fazer um negócio sobre a Consolação. Não, a gente foi construindo junto o que nos interessava. E daí aquilo motiva e põe a gente para trabalhar no nosso melhor mesmo. Né? Sem dúvida, né? Quer falar, Mirella? Pode falar. Então, acho que é pertinente, né? Em um momento a gente vive tão... Cinemateca está sendo escateada, né? Onde memórias estão sendo esquecidas. Onde as pessoas dizem que... Acabei de ler antes de entrar nessa live aqui que... Porque por como é importante terem bilionários no país, né? É um detalhe que a gente esquece, né? Escutar o outro, né? E eu não digo só... de um web documentário, eu digo no dia a dia mesmo. Eu acho que a oportunidade de você trafegar nesse site, né, nessa experiência, é também você se atentar e escutar diariamente, né? Essas histórias, essas pessoas, que às vezes está ali do nosso lado e a gente nem percebe, assim. E que muitas vezes as pessoas querem apagar a história delas, né? Porque por mais que a gente tenha registrado a memória dessas pessoas, elas ainda continuam lutando diariamente numa sociedade tão desigual e que está sendo tão, tipo, nossas memórias estão sendo tão esquecidas, né? Eu acho que isso. Pode ser. Não, e é isso mesmo, assim, no meu grupo a gente entrevistou o André Patrício, né, que tem uma história super bonita, ele é um ator, participou já de vários longas legais aí, como é que chama aquele do Morto? Enfim, ele participou de vários filmes massa aí, inclusive recentes, uns longas legais, e tem uma história de vida, já morou na rua, e ele mesmo diz, quando ele tá lá no meio das pessoas do cinema, ele é o ator, André, Patrício, todo mundo sabe quem ele é, do filme X, do coisa. Agora, ele tá ali na rua, na praça, fumando um cigarro, nem sempre as pessoas, né, vão olhar, enfim, problemas com a polícia. E aí, nesse ponto, o filme foi muito bacana nisso, porque valorizou cada coisa nesse sentido, né? Assim, a resistência também é a sua identidade, né? Você tentar ser reconhecido como uma pessoa ali, né? Como um profissional que você quer. E aí, realmente, nisso, as meninas do Estúdio Cru mandaram muito bem, porque a gente também, isso funcionou inclusive dentro da equipe, né? A gente também foi se reconhecendo ali de alguma forma como filmmakers, como produtores, como jornalistas que sabem divulgar um filme, né? Antropólogo, então, né? Tava ali se vendo ali naquela teia de pessoas mesmo, né, que cada grupo foi trazendo, né, a gente se separou em grupos, foi determinando ali microtemas, que depois acabaram se conectando todos, e teve essa coisa da árvore, da raiz, que foi um braço que uniu e que também estava muito a ver ali com a própria região pertinho do Sesc Consolação, ali da Vila Buarque, aquela praça tal, mas também na 9 de Julho, que tinha uma árvore super imponente, mas, né, perto do Pacaembu, árvores. Então, assim, é um filme que falando assim, para quem não vê, pode parecer complicado e não acessível, digamos assim, mas pelo contrário, ele é um filme que você tem que ir desfrutando mesmo, clicando, vendo, sentindo, procurando em você o que daquelas coisas ali, né, faz sentido, você se identifica e tudo mais, né, e o que você poderia, às vezes, até colaborar no processo de resistência, né,
A Carol citou algumas das coisas que a gente, né, das pessoas que a gente entrevistou, das abordagens que a gente teve, né? Ô, Vini, você já tinha participado você consegue, assim, falar mais ou menos de qual que é a dinâmica, assim, da oficina barra produção de filme? Tem aquela coisa, a gente se encontra, depois divide em grupos, aí vão se separando temas, né? Os grupos ali, elas tentam separar, assim, um pesquisador, um fotógrafo, um videomaker, e, enfim, aí vai casando ali essa coisa. E eu queria principalmente que falasse assim, depois, né, da pós, porque foi um período também que eu não participei, e eu não sei se você participou mais especificamente, mas como é que funcionava isso? A gente levava as imagens para a sala toda assistir junto? Ou como que foi? Você conta para mim, por favor. Vini, gente, eu vou me desculpar imensamente, mas eu tenho compromisso agora. Então, eu vou deixar vocês aqui. Eu agradeço muito pela chance de rever vocês. A gente vai ter que fazer mais isso e falar mais sobre esse webdoc, porque eu também quero explorar eles de outras formas. E desculpa, mas obrigada. Vini, eu estou morrendo de saudade de você também. E a gente vai ter que tentar outras coisas para. Tchau, massa, gente. Carol, obrigado, viu, pelo apoio aí. Desculpem. Tudo bem. A gente já está indo para o final, mas você já tinha avisado antes que às 8 você precisava ir. A gente perde aí a sua ilustre presença, mas agradeço aí de coração pela força e vão sim, vão marcar outras coisas aí. Quando for fazendo as coisas legais, manda para a gente divulgar, beleza, querida? Ótimo. Tchau, gente. Bom final de live. Tchau. Pronto. Nossa, conceitual. Agora isso. o layout ficou uma beleza, pronto. Então, Vini, retomando, né? Como é que era isso, assim, essa avaliação coletiva do que a gente ia captando, né? Ela existiu, o pessoal passava as imagens na sala para depois selecionar e ver o que é, né, dentro dos caminhos. Conta aí um pouquinho que você puder, que você lembra, assim, por favor. Conto sim. Eu só vou fazer um adendo antes. Que você falou sobre a linguagem, sobre o webdoc, tem umas coisas que eu acho interessantes, principalmente pensando assim no paralelo com o cinema, que é assim, o webdoc, o cinema tem essa coisa assim do espaço e do tempo, do plano e da montagem, do corte e tal, né? O mais próximo de paralelo que dá para fazer com o webdoc, como matéria-prima da linguagem, para poder expressar alguma coisa de uma maneira muito proprietária, seria a interface e a navegação. Então, através das interfaces e da navegação, você constrói uma linguagem na qual você consegue expressar um pouco, para além de simplesmente mostrar as coisas como elas foram captadas e, enfim, e mostrar simplesmente como informação, você consegue também sublinhar e expressar alguma coisa além. É ali que você consegue construir uma mensagem que é específica. E o webdoc tem umas coisas muito interessantes, tem especificidades muito interessantes, até em relação ao filme. Ele tem uma proximidade muito grande com o cinema, obviamente, mas ele também tem proximidade com outras linguagens, como o videogame, como, por exemplo, não é bem uma linguagem, mas como... tem muitos teóricos que aproximam o webdoc de uma espécie de exposição, como se você entrasse numa exposição e interagisse com vários recursos audiovisuais para construir, através do percurso, você construir uma percepção sobre aquilo que está sendo tratado, né? E por ser tão múltiplo, ele é muito interessante para se tratar de um espaço como um bairro, por exemplo, né? Um espaço onde você vai lidar com unidades, ou seja, vai lidar com as histórias específicas, as vivências de cada um, os relatos, as emoções, e ao mesmo tempo você vai conseguir perceber tudo aquilo como uma unidade. Então, é uma intersecção mesmo entre unidades e multiplicidades que o webdoc consegue expressar como um objeto audiovisual, né?
E, enfim, é um objeto que ainda está meio que em busca da sua própria linguagem, tem essa coisa da interatividade, que virou um senso comum até por essa coisa de tentar fazer uma democratização da ideia de WebDoc, para que todo mundo possa entender ele como objeto específico e produzir, enfim, essas são outras questões. Agora desculpa, vou voltar agora para o WebDoc. Não, legal, isso que você falou foi muito legal, cara. Acho que você conseguiu ser o mais didático aí, para explicar um pouquinho o funcionamento aí para quem não conhece. Talvez a gente devia ter feito essa abordagem de cara, mas estamos aí, legal. Então conta aí, né, do resto dos processos. Você está mandando muito bem aí. Pode seguir à vontade, falar sobre o que você quiser. É que é uma discussão muito ampla, até tipo academicamente tem muitos teóricos que nem associam diretamente a ideia de interatividade como sendo uma base assim do WebDoc. Na verdade, o WebDoc, o que ele faz? Ele se aproveita dos recursos da internet para criar essa expressão, só que esses recursos eles estão sempre em constante atualização também, né? Então, por exemplo, hoje o mobile está sendo muito usado, assim como a geolocalização, assim como a busca, enfim. E tudo isso vira matéria-prima para se contar alguma coisa, para relatar alguma coisa, para contar alguma coisa que relaciona com a realidade, com a verdade, no caso dos documentários. Sobre o nosso WebDoc, então, a gente teve pouco mais de um mês para fazer esse WebDoc, e eram dois encontros semanais, né? E assim, no início, os encontros eram para todo mundo entender, de um modo geral, qual que era o princípio de um WebDoc. Então, assim, e também um pouco sobre método documentário. Então, assim, a gente viu tipos de abordagem sobre documentário, sobre cinema documentário, tanto em relação ao objeto a ser tratado, quanto em relação à abordagem, ao modo do filme contar aquela história, focando em determinado aspecto ou outro, se é num personagem, se é num ambiente, se é em outra coisa, enfim. E, em paralelo a isso, a gente viu os WebDocs falando, se o documentário faz isso, tem essa visão, com os recursos da web, com as especificidades dos recursos multimediáticos e da conectividade que a web tem, dá para fazer isso. E aí as meninas mostraram vários exemplos para a gente, e cada um tinha um foco. Um era muito baseado na navegação interativa, o outro na coisa de dados, o outro no aspecto da interação com som. Enfim, depois eu vou até postar alguns exemplos aqui para a galera conhecer, porque é bem interessante, assim, como é tão múltiplo, assim, como o WebDoc pode ser tão, sabe, dependendo daquilo que você quer expressar, você vai para um recurso e você foca naquilo de uma maneira muito específica, muito interessante. E aí, depois desse início, elas dividiram a gente conforme também o conhecimento de cada um, o background de cada um. Então, por exemplo, quem tinha mais conhecimento prático, juntando com alguém que tinha mais conhecimento teórico, juntando com alguém que tinha um conhecimento mais, uma vivência mais específica sobre movimentos sociais como um todo, enfim. Tentaram fazer grupos assim que fossem bem heterogêneos internamente, mas homogêneos no todo, assim. Então, cada grupo tinha pessoas bem diversificadas, mas que justamente se complementavam para poder extrair o melhor, assim, do que fosse eventualmente gravar e tal, e ter várias visões, né? Gravamos esse material em 2 finais de semana, juntando... E aí, nesse processo, antes de gravar o material, a gente se reunia e fazia várias anotações, colagens em cartolina para poder visualizar de uma maneira mais geral, assim, tudo aquilo que a gente ia gravar, como é que a gente ia abordar, que assuntos a gente ia focar, enfim. Era quase um mapa visual, assim, um mapa mental visual, assim, para ficar tudo muito fácil de todo mundo enxergar o que todo mundo estava gravando e da gente também se guiar nesse processo, não ficar uma coisa muito perdida. Por isso que a Carol falou que as meninas foram fundamentais no modo como conduziram isso, porque realmente foi muito bem estruturado, até pelo tempo muito limitado,
foi muito bem estruturado para o resultado sair muito coeso, né? Aí a gente foi para campo, gravou em 2 finais de semana, e aí a segunda parte disso, os grupos foram redivididos. Então teve outras divisões, e aí mais específicas sobre o conhecimento de cada um do que poderia oferecer dali para frente, porque aí ia ter que ser um processo muito rápido para poder pegar esse material, montar e jogar. E aí dividiram em grupos de designers, de navegação, de mapa de navegação, de edição e de comunicação. Ou seja, comunicação às redes sociais e toda a parte de assessoria de imprensa, enfim. A parte de design, concebendo todo o visual do webdoc, que foi fundamental. Esse webdoc dependia muito do visual. Até pelo conceito, né, do rizoma, da arborescência e tal. O mapa de navegação, que também tentava expressar na própria navegação uma ideia desse rizoma, uma ideia desse conjunto indo de um caminho para outro e tudo mais, né? E a edição do material. E junto com isso estava o Edu, que nos ajudou muito no que seria a programação desse webdoc. Na verdade, ele usou uma ferramenta chamada Clint, que é uma ferramenta que é justamente para construir essa navegação, e é uma ferramenta que tem as suas limitações de recurso, mas, comparado com um programador para fazer tudo ali para você, mas pelo tempo foi fundamental para poder fazer isso sair da melhor maneira possível, né? Então a gente ficou ali do lado dele para montar todo esse material, para criar toda essa navegação, né? E conforme as coisas foram saindo, por exemplo, os filmes estavam sendo editados, a navegação estava sendo construída, o conceito da navegação, o design também estava sendo feito e tal. Todo mundo apresentava e todo mundo via e, enfim, aprovava coletivamente e tal. Então foi muito democrático também nesse sentido, assim, de todo mundo participou do todo, embora algumas pessoas tivessem ali as funções determinadas para poder agilizar o processo. Mas todo mundo teve voz ativa para ver o todo, opinar e, enfim, fazer qualquer tipo de intervenção, né? E foi isso. E aí, por isso que esse webdoc conseguiu, com tanto material, com tantas pessoas que a gente abordou, com tantos lugares e tantos temas diferentes, né? E com tudo sendo montado, com uma navegação sendo concebida e com um design também, a gente conseguiu fazer tudo isso em um mês, né? Por causa do processo, que foi dessa maneira. Legal, né? O processo da oficina em si foi muito interessante nesse sentido, porque permitiu mesmo, né? Criou ali um oceano de possibilidades de imagem, de tudo, e ao mesmo tempo deu orientação, né? Tinha já uma pesquisa, e aí volta a falar, né? Pesquisa para documentário é muito importante, né? A não ser que seja um tipo de experimento ali, de que você vai ligar a câmera e esperar tudo acontecer e tal. E ok, existem filmes assim, e você vai ter um tipo de resultado, mas em geral, quando você vai se aprofundar em algum tipo de assunto, mesmo que seja um bairro, uma região, se você pesquisa, né? Às vezes você está andando ali pelo bairro, uma casa que você passou na frente foi a casa de alguém importante, né? Enfim. E a pesquisa te permite, às vezes, fazer essa troca coincidental ou não, né? E ir até lá. E aí acho que isso, assim, para mim, que não fiquei até o fim e tudo, isso foi uma das coisas que eu mais tirei, assim, de que mesmo com várias equipes de filmagem, várias equipes de pesquisadores trazendo material muito diferente, foi meio que a pesquisa que acabou amarrando tudo, né, de um jeito ou de outro. Mesmo a pesquisa que a gente também acabou fazendo durante, né, cada um trouxe suas referências, seus conhecidos dos bairros, né, aquilo que você falou, e aí isso virou uma teia muito interessante, né.
Bom, gente, a gente está indo para o final. Vamos falar aqui um pouquinho assim, Mirella. Conta aí, quem quer ver o filme, acessa aonde, e fala também o que você tem feito, o que você quiser Eu divulgar tenho, aí, manda aí, o momento é esse, o momento jabá e palavras finais, por favor. tem que acessar o Rizoma, né? Tem que acessar rizomaurbano.com.br. E aí vocês vão ter uma experiência lá muito incrível, criada por pessoas incríveis também. E o que eu tô fazendo atualmente? Eu tô com um podcast no ar aí, onde vou roteirizar duas histórias, inclusive hoje eu fiz a última história, com o jornalista Chico Felice, né? Um projeto chamado. Eita, como que é? Muitas vidas. Aquela. Isso é no aplicativo Orelo, né? Que é um aplicativo novo, voltado só para podcasters e jornalistas e tudo mais. Que são 12 episódios sobre pessoas que perdemos durante a pandemia do Covid-19. E aí a gente volta a memórias novamente, né? Trabalho muito voltado, meus trabalhos, ainda bem, são muito voltados à memória, que é uma coisa que eu gosto muito, de resgatar essas memórias, não só de quem já se foi, mas de quem já ainda está aqui, né? E aí a gente entrevista essas pessoas contam, às vezes choram no telefone. Isso tá sendo uma imersão bem intensa e profunda, assim. E também estou escrevendo um livro sobre dermatite atópica. Com Sobre o quê? dermatite atópica, pessoas com dermatite atópica. O Chico Feliz também. É isso que eu tô fazendo. Legal, e as suas redes sociais aí, quem quiser te seguir para acompanhar seus trabalhos, para ver qual que é. Meu Instagram de trabalho é Lemos.Mirella, e aí lá tem todo o meu portfólio, meu currículo, meu LinkedIn, minhas outras redes, meu Medium, tudo tá lá. Legal, gente, sigam essa menina aí, porque ela é potência, ela é cheia de informações legais, vai, né, passa essas coisas aí do Orelo, do não sei o quê, super antenada e tem um mail interessante. Então sigam Ah, ela nas obrigada, que redes é isso. aí. E Vini, é isso. O que que você achou do filme, assim, no final, né? A gente maravilhoso, todo mundo gosta, mas fala aí a sua opinião e o que que você tem feito, projetos futuros e deixa suas redes aí também, para quem quiser te seguir, te acompanhar aí. Beleza. Ah, não, eu gostei muito do resultado. Eu gostei, até porque, assim, eu não gosto muito de comparar, porque acho que cada webdoc também tem a sua expressão, assim, vamos dizer assim. Mas nesse a gente conseguiu fazer com que a navegação, através dessa interação que dava para ir de um vídeo para outros caminhos de vídeo, dentro do próprio vídeo, isso é uma coisa que ainda não tinha sido feita nos outros webdocs que participaram desse projeto do Estúdio Crua. E a gente conseguiu trazer isso para esse, porque casou muito bem com a ideia do Rizoma, né? Casou muito bem com a ideia de você ter múltiplos caminhos ali dentro do próprio vídeo e poder fazer uma navegação mais livre. E também casou até com o próprio mapa de navegação, que quem for lá visitar no webdoc, tem uma parte lá que mostra o mapa, e o mapa ficou realmente com o formato de uma árvore, assim, né? Então você navega... Ô Vini, tem uma pergunta aqui, velho, a gente não pode deixar a audiência na mão. Como Claro. você já falou que estudou e tal, e já, né, teve outras experiências aí, você é mais entendido aí, aparentemente. Para você, o WebDoc é uma tendência, está crescendo, ou é uma coisa mais de nicho? Como você vê aí isso como mercado, como indústria nacional ou internacional? Uma opinião, pode ser até uma opinião sem grandes, né, assim, embasamentos, a sua visão dentro do que você já sacou aí. Tá, eu vou falar de dois aspectos, então. O primeiro aspecto é assim,
O WebDocs, ele tem uma dinâmica muito específica dependendo das localidades. Então, por exemplo, na França, eles já têm uma espécie de ecologia de comunicação muito bem estruturada. O que eu quero dizer com isso? Já tem, por exemplo, em faculdade de jornalismo, tem a matéria WebDoc, que você vai lá e faz um WebDoc no final dessa matéria, uma matéria de um semestre inteiro, já produz, aquilo já vira teu portfólio para você conseguir trabalhar num dos grupos de comunicação de lá, e você entra no site dos grupos de comunicação de lá, e tem uma parte que eles chamam de nouvelle écriture, que é novas escritas, que é tudo com esse tipo de projetos, que trazem o jornalismo e trazem uma coisa mais nova, geralmente com interação e tal, que são muito próximos do WebDoc, né? E no Canadá também tem uma coisa mais estruturada nesse sentido também, até mais experimental lá. Eles também têm isso em faculdade e tudo mais, mas eles são incentivados até a explorar isso de maneira mais tentando ver os limites da linguagem. Na França é mais tentando basear num formato específico e fazer tudo mais ou menos no mesmo formato, mudando só o objeto a ser abordado. E o consumo disso, assim, tem festivais, né, também? Como é que é a saída, mais ou menos, disso, assim? Então, vou fazendo uma comparação, na França, o WebDoc é visto mais ou menos que nem aqui no Brasil é visto uma sessão do UOL, assim, tipo Time UOL, sabe? Óbvio que não é uma massa que vê, mas muita gente vê, sabe? É visto... Tipo um infográfico mais completo. Isso. Tem a sessão lá, e aí nessa sessão você vê lá vários tipos de WebDoc, mais ou menos, sabe? E aí a galera acompanha como se fosse uma matéria, né? No Canadá eu não sei tão bem isso, como é que é, mas eu sei que tem um público cativo e tal, mas eu não sei se chega a ser um público que entra em portais e já vê lá e... O Canadá tem uma indústria de documentário fortíssima, né? Então, isso, de alguma forma, já deve escoar pro WebDoc. E como tem uma produção grande, é porque tem consumo, tem gente assistindo, né? Uhum. Massa. Mas, e no Brasil, Vini? Que você acha, assim? Aqui tem algum festival de WebDoc brasileiro? Tem alguma coisa, assim, para quem quer fazer? Onde seria um caminho? Eu não conheço o festival. Eu sei que tem alguns editais que tem uma parte assim, cada um chama de um nome, né? Novas mídias interativas, enfim. Tem alguns editais que tem alguns editais privados que também tem, tal cultural, eu sei que tinha até um tempo atrás, agora eu não sei como é que tá, né? Sim, certas coisas são meio pré-pandemia mesmo, e vamos tentar ignorar esse momento terrível aí, vai. O que tem, assim, a UFRJ lançou um mestrado profissional todo voltado para narrativas interativas, então já tem uma galera me produzindo coisas novas, é um princípio de um aquecimento para alguma coisa. Eu não sei se isso vai se estruturar e se expandir, mas eu sei que já tem uma galera interessada. Eu lembro desculpa, pode falar. Então, publicações saíram recentemente, também coordenadas, boa parte por essa galera da FRJ, Kátia Maciel, André Parentes, a galera que ministra esse mestrado lá, né? Algumas produções independentes. Ainda está longe de se formar como uma, digamos assim... uma indústria, né? Um corpo, assim, bem longe de indústria. Mesmo como um corpo, assim, de gente que está tentando produzir isso. Mas tem alguns pequenos focos, assim, espero que se expanda, né? O mercado publicitário absorveu também algumas coisas. Aí delas terem falado isso. Mirela, tá querendo falar alguma coisa aí? Eu tava tentando. O disse que isso não é muito visto, né, no Brasil. Inclusive, eu me formei ano passado e eu não escutei isso na universidade, no curso que eu fiz. Jornalismo não existe, já foi criada uma nova grade de jornalismo e não tem transmite, não tem webdoc, não existe
Aonde eu estudei não tinha. Eu só conheci porque eu sou muito curiosa, eu gosto muito de cinema. E aí descobri, inclusive eu aprendi muito com o Vini, porque o Vini era o curso inteiro desse jeito, assim, falando, e eu tipo, nossa, que incrível. E é isso, porque na universidade mesmo, eu não existia, e o transmídia, né, que a gente diz, né, que eu reconhecia como transmídia, quando eu levei o webdoc do Sinos, o professor, eu falei para ele, se o senhor não quiser aceitar isso aqui, tudo bem, porque eu durante 4 anos, eu não estudei isso, então estou trazendo uma ideia que eu não estudei durante o curso, tudo bem? Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu cheguei na hora da banca, se eu for reprovada por sua causa, porque eu trouxe uma ideia que não estudei durante o curso, e aí ele falou, não, tudo bem, então é uma coisa que não é falada, sabe? A gente sabe que existe, aí existem oficinas, né, como essa que a gente participou, mas no meio acadêmico. E é interessante, assim, até porque como ele é esse híbrido maluco de filmes, É, fotos, áudio, fica às vezes um pouco aberto mesmo, né? A pessoa às vezes consome aquilo como um áudio, ou sei lá, né? Trabalhando e põe ali alguma coisa para tocar, enfim. Ele tem essa característica de ser muito híbrido em tudo, no tipo de consumo, nas coisas. Se você pode entrar no jogo ali de ir clicando e explorando, ou tem uma versão maior também, enfim. São várias as possibilidades. A gente já está com 1h10 de live aqui. Acho que a gente tem que ir para o final. Gente, mas foi muito legal. Eu estou muito satisfeito. Foi muito bom falar com vocês depois, né? Eu saí um pouquinho antes de vocês do processo, então foi muito bacana. Eu queria, assim, quem está ouvindo ou quem ouvindo, né, depois, que deixe algum comentário, se já viu algum webdoc, se conhece algum festival, né, e qualquer outro tipo de comentário aí é muito bem-vindo. Eu queria dizer que a gente está inaugurando um blog do 321 Podcast aí. Eu tô capengando um pouco aí, porque eu não tenho a Mirella para me ajudar ainda, mas quem sabe um dia. E aí a gente, né, falar de novo disso no futuro, conversar disso de novo. Acho que tem aí um nicho, né, até de criar aí uma rede, um perfil só sobre o WebDocs, quem tiver, né, nessa raça daí, porque tem gente consumindo, é um negócio interessante, né? E é isso. Ô, Vini, então fala aí as suas palavras finais, projetos, redes sociais, onde as pessoas te encontram, e vamos encerrando. Obrigado. Vou fazer um complemento rápido sobre o outro aspecto que eu acho que a tendência em termos de linguagem do WebDoc é tentar sair da coisa do computador e se expandir para outras telas, outras mídias e tal. A gente já tem alguns experimentos no Netflix sobre interação com ficção. Acho que é um caminho que é bem possível, e se isso acontecer, pode ser que mais gente se interesse em financiar projetos interativos relacionados a documentário, por exemplo. No Netflix, só para falar aí para quem está acompanhando, no Netflix, inclusive o Black Mirror, né, o Bandersnatch lá, você vai escolhendo um caminho ou outro. Agora que saiu também interativo, enfim, eu acho que está começando a ter alguma coisa assim da grande indústria se interessar por esse tema do storytelling interativo. Aí isso englobar também a ideia do WebDoc pode ser um passo, e englobando outros recursos que aí mais amplos da web, que nem eu já falei, busca, geolocalização, enfim, outras coisas. Só para responder a outra pergunta. Não, legal. E já manda aí, Vini. Eu te agradeço aí, as suas explicações foram excelentes aí. Valeu por ter vindo, por ter topado. E conta aí, quem te seguir vai ver no futuro e o que você pretende aí na sua labuta. E manda suas redes também, para quem quiser. Eu sou meio bicho do mato em relação a redes sociais, assim. Eu tenho todas elas, mas eu publico muito pouca coisa, assim. Eu sou mais para... Mas quem quiser me seguir, fica à vontade. É Vinícius Noronha, tanto no... Aliás, Vini Noronha no Facebook
Vinícius Noronha no Instagram e no LinkedIn, né? E assim, eu tô trabalhando como redator, eu continuo pesquisando eventualmente para documentários, eu tenho muita vontade de voltar para a parte acadêmica, mas ainda não é o momento, principalmente aqui no Brasil, é um projeto mais para o futuro. E eu tô com um projeto a médio e longo prazo de lançar um canal no YouTube sobre fundamentos de ideias de comunicação criativa. Então, pegando cases publicitários, web documentários, enfim, várias coisas de comunicação criativa e tentando encontrar, tipo, qual que é a base da ideia que está ali por trás para você replicar e ter novas ideias. É meio que isso, assim, explicando meio que a grosso modo. E aí dá várias... Muito legal. Devo lançar isso até o final do ano, espero, e aí eu divulgo aí para todo mundo. Legal, às vezes a gente faz um crossover aí de canais e coisas aí para falar de novo no futuro. Bom, então, gente, vamos encerrar, porque, né, a gente tem que jantar, relaxar também, e as pessoas que estão assistindo também. Eu queria mandar aí um abraço aí, pessoas que mandaram mensagens aqui, Leonardo Cândido Simões e Maria Vitória Camargo, tia Toinha, legal, novidades bem contadas por pessoas que estão realizando. A Ivna fez um comentário legal aqui, quem não é visto não é lembrado. Muito interessante a live, assunto novo para mim todos os dias. Quando nos dispomos a aprender algo novo. Muito obrigado. Eu li meio errado aí o comentário, mas tudo bem, deu para entender. Gente, então é isso. Eu queria agradecer mesmo de coração que vocês animaram aí, aparecer, vir aí nessa labuta semanal aí que eu inventei. E eu desejo boa labuta para vocês aí nos projetos, nas coisas, que os projetos se realizem aí. Obrigada. Muito obrigado. Falou mesmo, foi ótimo. Valeu, então. Vou encerrar a live. Boa noite para todos que acompanharam. Deixem seus comentários, seus likes, seus... Tchau, tudo. meu fã-clube. Amanhã vai estar pro fã-clube da Mirella, atenção, vai estar no YouTube, além de no próprio perfil do Facebook, a live, tá? Então não percam, deixem seus likes, seus corações, e em breve vou divulgar nas redes o blog, que vou fazer com a ajuda do Vini e da Mirella também, um postzinho sobre isso que a gente falou hoje, ver se a gente indica alguns web documentários para o pessoal assistir aí, e vamos seguindo. É isso aí, boa labuta para todos. Valeu, gente, até mais. Valeu.